Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 25 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que nós tivemos no mapa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E vamos começar aqui pela região de Kharkiv, onde as forças russas prosseguem aqui com a sua ofensiva em direção às cidades de Vovchansk e a todo este território que se encontra aqui mais ao leste, mas até lá vamos discutir outra situação, que foi um ataque com um míssil russo X-38 contra um suposto ponto de concentração das forças ucranianas nesta direção, mas também tivemos ataques com drones do tipo Geran na própria cidade de Kharkiv durante a noite, e portanto vemos aqui ataques bastante fortes. E em relação aos avanços no mapa de Vovchansk não tivemos nada de novo confirmado no mapa visualmente, mas tivemos confirmações visuais na região mais ao leste. E durante o dia de ontem nós tínhamos esta situação no mapa, onde algumas fontes tinham referido avanços russos especificamente nestes territórios aqui, inclusive fontes neutras, mas só durante o dia de hoje é que nós recebemos essa confirmação que de facto os russos conquistaram estes territórios. E esta confirmação vem por parte de um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram ataques efetuados às forças russas precisamente naquela localização do mapa. E estes ataques decorreram aqui com drones FPV. E portanto, o objetivo dos russos é fazer um encontro das suas forças precisamente aqui pelo norte, mas também depois pelo sul, para depois obrigar os ucranianos que neste momento se encontram quase semi-cercados nesta região a evacuar estes territórios para posições mais favoráveis na retaguarda da defesa. Continuando na cidade de Kupiansk, também não tivemos nada de novo no mapa, apenas bastantes ataques russos registados aqui ao longo de toda esta cidade e dos seus arredores. Por exemplo, aqui os russos atacaram um veículo utilizado pelos soldados ucranianos, que foi abandonado. Mas para já a situação está bastante crítica para os ucranianos em Kupiansk, porque, pelas fontes que nós temos, os russos controlam já cerca de 60% desta cidade. Contudo, não temos provas visuais para confirmar isso e por isso não temos um mapa ajustado. Contudo, vamos acompanhar a situação daqui nos próximos dias. Os ucranianos também prosseguem a atacar os russos mais a sul, aqui na aldeia de Kuklyarkivka. Temos aqui um ataque efetuado com uma bomba às posições russas. Vemos que causou estragos enormes, até foram utilizadas 2 bombas neste ataque. Da região mais ao sul tivemos mais avanços russos no triângulo entre as cidades de Liman, Sloviansk e de Siversk, onde os russos começaram, há algumas semanas atrás, uma grande ofensiva nesta região. E, por exemplo, aqui do norte de Liman, uma zona mais próxima de Liman, tivemos algumas fontes a referir avanços russos aqui nesta porção do mapa, inclusive fontes neutras, nesta direção. Portanto, vemos que os russos estão-se a aproximar aqui da aldeia de Slavki, que é a última aldeia antes de encontrarem a própria cidade de Liman. E, inclusive, nesta aldeia, ou perto desta, tivemos ataques com drones por parte da Rússia registados contra as posições ucranianas e até veículos armados ucranianos, como podemos ver neste vídeo. Além disso, algumas fontes referem mais avanços russos na porção a oeste, já cruzando o rio que aqui passa, contudo sem confirmação visual para isso. Tivemos também outras fontes a referir que a Rússia controlou e dominou totalmente a aldeia de Zarichne durante as últimas 24 horas, e estes relatos vêm-nos de fontes neutras, mas também de fontes pró-russas, mas para já não temos confirmação visual disso e vamos ficar à espera de um vídeo por parte da Rússia a mostrar os seus soldados a erguer as suas bandeiras. Já aqui de norte da cidade de Siversk tivemos enormes ajustes no mapa a favor das forças russas. Por exemplo, esta era a situação do mapa durante o dia de ontem, e já durante o dia de hoje recebemos a confirmação
que os russos conseguiram avançar e conseguiram conquistar toda esta parte desta floresta, tivemos aqui um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar aqui umas operações de combate, só que não podemos ver este vídeo por causa da violência, mas também tivemos um ataque ucraniano com drones registado naquele ponto do mapa. E como podemos ver aqui, este ataque foi geolocalizado precisamente nesta porção do território. E isto confirma que de facto os russos possuem um controle forte sobre toda esta região e sobre toda esta área aqui mais ao norte. Além disso, tivemos mais fontes a referir que os russos já semi-encercaram por cima a aldeia de Yampel, que se situa precisamente aqui. E portanto, como eu já tinha vindo a referir nos vídeos anteriores, que a estratégia dos russos será passar aqui pela aldeia de Yampel em primeiro lugar, e é isso que nós estamos a ver neste preciso momento. Além disso, ajustamos aqui o norte da cidade ou da aldeia de Serebrenka, para ser mais correto, com base num vídeo publicado aqui pelas fontes ucranianas a mostrar um ataque efetuado a um soldado russo que estava precisamente nesta casa aqui. Portanto, vemos aqui o soldado russo a espreitar, a ver se não existe ninguém à sua volta. E, portanto, os ucranianos depois atacaram este soldado por parte da Rússia e aquela casa localiza-se precisamente neste ponto do mapa. E por isso nós chegámos à conclusão que de facto os russos avançaram nos últimos dias e conseguiram conquistar todos estes territórios. E portanto nós já temos vindo a ver um colapso das defesas ucranianas precisamente nesta região de Siversk. E a região de Siversk, como vocês podem ver, está cheia de ícones, o que significa que os russos prosseguem a atacar esta cidade à força toda, com todo o tipo de armas que possuem, com bombas, com mísseis, mas também com artilharia e até com drones. E portanto os russos continuam a preparar esta cidade para um possível avanço por parte da sua infantaria e portanto podemos esperar mais avanços russos nos próximos dias. E até podemos fazer aqui um resumo da situação dos últimos dias. Podemos ver aqui como o mapa se tem vindo a mudar. Por exemplo, esta era a situação para o dia 21 de setembro. Já no dia 22 de setembro tivemos algumas fontes a referir avanços russos nesta zona e na zona mais ao norte aqui. Dia 23 de setembro tivemos confirmações de avanços russos a sul da cidade de Siversk e a norte desta mesma. No dia 24 de setembro não tivemos nada de especial e durante o dia de hoje tivemos estes ajustes do mapa. Por isso claramente vê-se que as defesas dos ucranianos colapsaram nesta região e portanto vamos seguir de perto esta situação nos próximos dias. Vamos agora continuar em direção à cidade de Konstantinivka. E aqui não tivemos nada de novo, nada de avanços novos no mapa nas últimas 24 horas, contudo podemos ver aqui uma forte concentração de ataques russos com drones FPV contra os veículos ucranianos, como neste vídeo, mas também os russos continuam a atacar esta cidade com bombas do tipo FAB e podemos ver aqui os resultados de alguns destes ataques por parte da Rússia. Vamos agora avançar e agora vamos aqui à direção de Pokrovsk e ao norte do flanco que os russos conseguiram desenvolver há cerca de um mês atrás e tivemos aqui uns pequenos ajustes no mapa a favor das forças russas nesta direção e tivemos até algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia na direção a leste. E portanto este vídeo publicado pelas forças ucranianas a atacar as posições russas naquela localização do mapa apenas confirma que de facto os russos encontram-se presentes neste território, apesar de Zelensky ter referido há alguns dias atrás que a Ucrânia iniciou uma grande contraofensiva e já conseguiu recapturar aqui um número grande de territórios. Mas nós não vamos ver também este vídeo até ao fim por causa da violência, mas tivemos mais algumas fontes neutras a registar mais avanços por parte da Rússia em direção à aldeia de Shakhove, porque na realidade o que nós temos vindo a ver aqui é uma forte pressão dos ucranianos da direção a oeste, inclusive tivemos algumas fontes neutras, neste caso a indicar avanços por parte da Ucrânia ao longo da aldeia de Zapovidne, mas também durante o dia de ontem tivemos a confirmação que os ucranianos conseguiram conquistar a aldeia de Novotoretsky. Contudo, os russos possuem aqui uma forte
rede de fortificações e de trincheiras e, portanto, isto impossibilita os ucranianos de cercar completamente os russos nesta direção. E, por exemplo, agora, os russos neste momento têm aqui um corredor com cerca de 2 km de largura para efetuar o suprimento das suas forças neste flanco mais ao norte. E como podemos ver, até tivemos avanços por parte das forças russas e, portanto, muito provavelmente os russos aqui vão tentar fazer uma manobra mais diferente, que é tentar semi-cercar os ucranianos aqui pelo norte para que depois os ucranianos fiquem sem o seu suprimento por esta estrada que se situa aqui e que liga as aldeias de Sofiivka e a aldeia de Shakhove. Portanto, muito provavelmente é este o objetivo dos russos nesta direção. E até tivemos ataques russos registados nesta estrada, o que indica uma forte pressão dos russos à logística dos ucranianos. Contudo, é de notar que a situação mantém-se crítica para as forças russas neste momento, que estão quase a ser completamente encercadas nesta região. Vamos avançar. Aqui da direção de Pokrovsk não tivemos nada de especial, apenas ataques russos com bombas voadoras do tipo FAB. Por exemplo, aqui é um ponto de concentração de forças de drones ucranianas e depois aquele edifício ou aquela casa foi atingida com bombas por parte da Rússia e foi completamente destruída, como podemos ver neste vídeo. Vamos continuar. Da direção de Novopavlivka também não tivemos nada de especial, nenhuns avanços no mapa nas últimas 24 horas. E daqui de Zaporizhia, onde os russos estão ou continuam a desenvolver a sua grande ofensiva, tivemos algumas fontes, incluindo fontes neutras, a relatar avanços por parte da Rússia na direção ao oeste, tentando semi-cercar pelo norte a cidade de Uspenivka. Para já sem confirmação visual disso e, portanto, não vamos para já ajustar o mapa a favor das forças russas. Vamos agora discutir a situação ao sul, da frente de Zaporizhia, mas daqui, em relação aos avanços no mapa, não tivemos nada de novo. Contudo, da própria cidade de Zaporizhia tivemos um relato por parte das forças de defesa antiaérea ucranianas que referiram que elas conseguiram abater um caça russo Su-34. E de facto, durante o último mês, se nós colocarmos aqui todas as atualizações que nós recebemos durante este mês de setembro, nós podemos ver um elevado número de ataques por parte da Rússia à cidade de Zaporizhia, utilizando bombas do tipo FAB. E estas bombas são normalmente transportadas pelos caças Su-34. E tivemos até bastantes ataques por parte da Rússia que têm vindo a causar grandes dores de cabeça aos próprios ucranianos. Tivemos estes ataques registados a todos os sítios aqui da cidade, como podemos ver neste mapa, muitos vídeos recebidos por parte das próprias fontes ucranianas ou dos cidadãos ucranianos. E, portanto, muito provavelmente os ucranianos trouxeram para estas posições algumas das defesas antiaéreas para tentar derrubar os caças russos Su-34 que estavam a efetuar estes ataques nesta direção desta cidade. Contudo, para já não tivemos nenhuma confirmação daquilo que os ucranianos referiram, deste abate do caça russo, mas tivemos outro vídeo recebido aqui da cidade de Dnipro, onde os russos conseguiram identificar precisamente essa defesa antiaérea dos ucranianos. E esta defesa antiaérea trata-se de um lançador de mísseis do sistema Patriot. E como podemos ver, este sistema ou este lançador foi atacado por um míssil balístico do tipo Iskander, com bombas ou granadas do tipo Cluster, e de facto temos depois os resultados deste ataque, que foi a destruição do sistema Patriot. Além disso, na própria cidade de Dnipro tivemos um ataque com o míssil Iskander do tipo K, onde os ucranianos possuíam aqui uma concentração, inclusive um helicóptero de ataque do tipo Kamov, mas também alguns lançadores e alguns UAVs para efetuar ataques a longa distância dentro do território da Rússia. E, portanto, esta concentração das forças ucranianas foi atingida com o míssil balístico Iskander. E, portanto, podemos ver aqui a destruição causada. Um ataque semelhante decorreu mais ao norte da cidade de Kiev, nesta porção do mapa aqui,
e realmente nós já há cerca de 2 ou 3 dias atrás tivemos um relato por parte de fontes ucranianas, inclusive do Ministério da Defesa ucraniano, a referir que as forças russas atacaram um campo de treino e de concentração de militares ucranianos e só agora os russos lançaram e na internet publicaram este vídeo deste ataque que aconteceu aqui com 2 mísseis balísticos do tipo Iskander, mas também com vários drones do tipo Geran, e as forças russas referem que os ucranianos sofreram um total de perdas de 300 soldados, entre mortos e feridos. Portanto, podemos ver estes 2 ataques em simultâneo e depois estes ataques continuaram com drones do tipo Geran. Portanto, os ucranianos devem ter sofrido perdas bastante pesadas, que até o próprio Ministério de Defesa ucraniano lamentou este ataque. Vamos continuar, também tivemos mais ataques da Rússia registados aqui na cidade de Nizhny. Para já tivemos apenas confirmações de fotografias tiradas de satélites, mas também tivemos mais ataques russos efetuados na porção mais a sul da Ucrânia. Tivemos, por exemplo, ataques registados na cidade de Tokarivka. Temos aqui alguns vídeos gravados pelos cidadãos ucranianos. Mas também um pouquinho mais ao sul, noutra cidade, também tivemos mais ataques registados por parte da Rússia. Mas não foram só os russos que atacaram a Ucrânia também atacou o território da Rússia. E mais uma vez, utilizando aqui o Mar Negro para esse fim. E a tática dos ucranianos nesta direção é lançar um drone marítimo, um drone naval, que depois chega aqui perto à costa da Crimeia e que depois lança vários drones aéreos do tipo FPV. E durante a noite de hoje, os ucranianos tiveram sucesso num desses ataques e conseguiram atacar aqui umas posições das forças russas, ou da Força Aérea Rússia, e inicialmente os ucranianos conseguiram destruir alguns radares, ou alguns sistemas de comunicação por parte das forças russas, e depois os ucranianos até conseguiram atacar e atingir mas 2 aviões do tipo Antonov, que são aviões militares de carga. Por exemplo, aqui foi atingido um Antonov 26. E vemos que estes aviões ficaram incendiados e por isso ficaram destruídos. Além disso, os ucranianos, tal como durante o dia de ontem, atacaram a porção da Rússia mais perto desta localização aqui, e deste ataque de hoje decorreu na cidade de Tupiasia. E portanto vemos aqui um drone naval ucraniano, desta vez a transportar carga explosiva, a tentar ser ali derrubado por alguns tiros disparados pelas defesas russas. Contudo, este drone depois chegou a atingir ali uma localização num porto nesta cidade, contudo não sabemos para já os estragos que ele causou e também não sabemos se de facto foi ele que chegou a atacar alguma instalação por parte da Rússia ou se foi destruído por parte das defesas russas, porque não conseguimos ver naquele vídeo os resultados deste ataque. E é também de notar que outro drone deste tipo dos ucranianos foi destruído durante o seu caminho em direção à costa da Rússia. E este drone foi destruído por um drone do tipo Lancet. E este vídeo foi publicado aqui pelo Ministério da Defesa da Rússia, a mostrar aí o drone a atingir este drone naval ucraniano e a destruí-lo. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago, e se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário, e eu relembro que se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui no canal, considerem por favor em se tornar membros. Também relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!